Olá, me chamo Ângelo Kretzmann e irei apresentar o trabalho sobre o potencial do glicerol residual na produção sustentável de bioinsumos por bacilos subtilis. Os bioinsumos são produtos ou serviços oriundos de organismos vivos ou de seus processos de transformação. São utilizados na produção de outros bens e serviços em sistemas de produção animal e vegetal. O Brasil ocupa posição de destaque no cenário mundial de produção de aplicação de bioinsumos, impulsionado por políticas públicas que incentivam o uso sustentável da biodiversidade nacional e reduzem a necessidade de insumos importados. O uso de bioinsumos microbiológicos promove práticas agrícolas sustentáveis, reduz a utilização de produtos químicos e sintéticos e contribui para a segurança alimentar global e preservação ambiental. Espécies como Bacillus subtilis, uma bactéria gram-positiva aeróbia e formadora de esporos, é amplamente utilizada devido aos seus diversos benefícios, incluindo atividades enzimáticas, capacidade de promover o crescimento vegetal, induzir a resistência a estresse e atuar no controle biológico de patógenos. Entre os subprodutos agroindustriais encontra-se o glicerol, um resíduo gerado durante a produção do biodiesel. É um dos mais abundantes e promissores para a formulação de meios de cultivo mais acessíveis, devido à sua ampla disponibilidade e baixo custo. O objetivo foi avaliar o uso do resíduo de glicerol como substrato alternativo na otimização de um processo de fermentação submersa mediado por bacilos subtilis, visando sua aplicação como bioinsumo. Planejamento fatorial utilizando software CamelFace. Consistiu na utilização do glicerol como fonte de carbono, associado ao extrato de levedura como fonte de nitrogênio em 5 formulações distintas, conforme a tabela 1. Foram realizados experimentos em triplicata, conduzidos em frascos Erlenmeyer 250 ml, contendo 150 ml de meio de cultura, com adição de 2% de inóculo microbiano. As amostras foram submetidas à agitação orbital a 100 rotações por minuto e temperatura de 37 graus. Amostras foram retiradas dos frascos a intervalos de 2 horas durante 12 horas de cultivo, para a contagem de células viáveis em placas de agar nutriente e para monitoramento do pH. A análise por espectroscopia no infravermelho foi realizada para identificar as bandas características dos compostos presentes no sobrenadante livre das células de Bacillus subtilis. As amostras foram submetidas a uma leitura na faixa de 4.000 a 650 por centímetro, com resolução de 4 por centímetro e 4 varreduras. O crescimento microbiano foi favorecido com o aumento das concentrações tanto do glicerol quanto do extrato de levedura. A área em tons de vermelho representa os maiores valores observados à variável resposta. A tendência crescente sugere uma sinergia positiva entre o glicerol, utilizado como fonte de carbono, e o extrato de levedura, que fornece o nitrogênio. Entre as diferentes formulações testadas, o ensaio D apresentou os maiores valores de contagem celular ao final das 12 horas. O resultado sugere que a maior concentração de extrato de levedura favoreceu o crescimento de bacilos subtilis, uma vez que esse componente fornece aminoácidos, vitaminas e fatores de crescimento essenciais ao metabolismo celular. De modo geral, todas as condições testadas, o pH neutro inicial apresentou discreto declínio até aproximadamente a sexta hora de cultivo, e a partir daí houve um aumento até a 10ª hora, seguido de nova queda. Na condição onde ocorreu o maior crescimento celular, o pH variou de 7,33 no início para 6,18 ao final das 12 horas. A queda sugere que o consumo intenso de glicerol pode ter levado à produção de metabólitos acidificantes. As principais regiões espectrais afetadas incluem região atribuída ao estreamento dos grupos OH, de álcoois e ácidos orgânicos, bandas associadas à amida 1 e amida 2 relacionadas à presença de proteínas e peptídeos, região atribuída a vibrações de ligações CO características de carboidratos e ácidos orgânicos. Os espectros da formulação D apresentaram menor variação ao longo do tempo, indicando que a composição química do sobrenadante se manteve mais estável, que pode estar relacionada à maior concentração de nutrientes disponíveis. O uso do glicerol como fonte alternativa de carbono, combinada com extrato de levedura como fonte de nitrogênio e fatores de crescimento, constitui uma estratégia eficiente e economicamente viável para o cultivo submerso de bacilos subtilis. A proporção entre as fontes de carbono e nitrogênio no meio de cultivo é determinante para maximizar o crescimento celular da bactéria. A análise dos espectros permitiu identificar as proporções de substrato mais adequadas, considerando o consumo de nutrientes e a liberação de metabólitos durante o processo fermentativo, confirmando o potencial da espectroscopia FTIR como ferramenta de monitoramento rápido e não destrutivo, capaz de prever múltiplos parâmetros do processo fermentativo em tempo real. Essas são as nossas referências e agradecimentos. Obrigado.